Oi, alunos, tudo bem? Como é que vocês estão? Tá? Junho é o mês da diversidade sexual, tá? O mês do orgulho, tudo mais, então nós temos que falar sobre esse assunto também, né? Você sabe que eu sempre trago esses assuntos para a sala de aula, que já foi meu aluno, sabe, né? Então, estamos aqui devidamente parafenados, né? Devidamente a caráter, né? Para falarmos sobre as questões da diversidade sexual, ok? Beleza. Por que nós temos que falar sobre isso? As ciências humanas, elas se propõem a analisar a passagem do ser humano no planeta, ok? E as ações como ele muda a sua realidade como um todo. Então, o que acontece? Nós temos também que falar sobre questões de movimentos que mudam a maneira como nós nos relacionamos com o nosso corpo e como nós nos relacionamos entre nós como sociedade. E o movimento da diversidade sexual, ele é importante por isso, sabe? Ele pega essas questões, tá? Para justamente nós discutirmos, né? Por que as pessoas não têm o direito de amar quem quiser, ou do corpo que quiser, tudo mais, sabe? Como é que essas questões vão funcionar? Então é por isso que o movimento LGBT tá aí para isso, tá? Também sobre a sigla, tá, gente? Assim, ó, ela vem mudando através do tempo, tá? Ela já foi GLS, ela já foi LGBT, tudo mais, tá? Hoje, a sigla mais direitinha, ela seria o mais próximo do correto, seria LGBTQI+, a mais, tá? Porque, gente, cada uma dessas letrinhas significa um aspecto, né, da diversidade do ser humano. E aí, cada vez mais que nós vamos descobrindo mais sobre nós vamos incluindo mais letras, ok? São muitas as possibilidades, então outra hora eu faço um vídeo sobre cada uma delas, se vocês quiserem, tudo direitinho, tá? Mas vamos focar um pouco sobre a questão de história, tá? A história do movimento LGBT, muita gente data ela de 1969 para cá, mas ela já tinha tido outras manifestações antes disso, tá? Existem diversas personalidades históricas aí que eram LGBTs, mas nunca puderam ou se expressar abertamente ou tiveram aceitação da sociedade em que viviam, então tinham que viver tudo muito às escondidas, com poucos registros aqui e ali, sabe? Não tem uma época antes de 69 que eu possa dizer, as pessoas viviam livres aqui. Não, isso ainda não tem, é só de 69 em diante, tá? Mas já havia esses estudos, né? Antes até mesmo da Segunda Guerra Mundial, né? Já haviam estudos, já haviam possibilidades tratando das questões da diversidade sexual. Tanto que a primeira cirurgia de redesignação sexual, tá? Foi de 1971. Né? Então, prova que já haviam coisas antes acontecendo pelo mundo, sabe? Em diversos outros lugares, tá? Mas nós marcamos 1969 por um fato histórico conhecido como a Revolta de Stonewall. O que foi a Revolta de Stonewall? Tá? Vamos aos poucos. Stonewall era um bar, ok? Nós temos que ver também o seguinte, qual é o contexto que nós estamos falando? Estamos falando dos Estados Unidos, tá? Virada de 60 para 70. Então, o que nós temos aqui, gente? Nós temos um cenário muito pós-lei seca, ok? Então, a questão de bebidas alcoólicas é uma coisa que vai influenciar, sabe por quê? Porque o que foi a lei seca? Foi estabelecido durante o tempo nos Estados Unidos que não se podia mais vender bebidas alcoólicas em nenhum lugar dos Estados Unidos, ok? Beleza. Então, muitos bares e lugares, eles compravam bebidas alcoólicas da máfia, que fazia o contrabando, ok? Então, a polícia, ela fazia batidas em vários bares, né? Procurando o tráfico de bebidas alcoólicas. Só que a gente sabe que um bar como Stonewall, que tinha um público LGBTs, a gente sabia que isso era só uma desculpa. Na verdade, a polícia passava no Stonewall e outros lugares que tinham aglomeração de LGBTs de alguma maneira, né? Para bater, para prender, para humilhar. Essa era a situação que se tinha, né? Como é que eram as coisas antes? Então, tu era considerado um doente mental, em linhas gerais, tá? Em muitos lugares tu era levado, se tu era pego, né, como LGBT de alguma maneira, né?
tu era levado para hospitais psiquiátricos, lá tu era tratado, tu recebia os tratamentos que se tinha na época e eram tratamentos horríveis, como tratamentos de choque, eletrochoque. Nós temos banho em banheiros cheios de gelo e por aí vai. E o pior deles era a lobotomia. A lobotomia, se vocês quiserem depois vocês dão um Google, né, é um tratamento que literalmente transformava a pessoa num vegetal. Literalmente isso, sabe? Ela virava... Vocês já viram Walking Dead? Já viram os zumbis aí e tudo mais, que tal, né? É mais ou menos isso. Então o corpo tá vivo. A única diferença. A pessoa não reagia mais, né? Então, gente, assim, ó... Nova York, nos Estados Unidos, né? Tinha esse bairro, Greenwich Village, né, onde ficava o Stonewall, né, que todo LGBT que acabava sendo exposto, né, para não parar num lugar desses, ou não ser expulso de casa, não virar pessoa de rua, ia para Greenwich Village. E lá tentava se virar, tentava conseguir um lugar, alguém tentava conseguir um emprego, tudo mais. O pessoal, né, e lá o pessoal tentava ajudar quem podia, ok? Então Greenwich Village tinha essa característica, né, de ser um bairro, né, mais voltado para LGBTs, né? Que as pessoas iam para lá em busca de algum tipo de abrigo, tá? E nesse bairro estava o Stonewall, que era o bar, né? Era um bar muito pequenininho, gente, assim, ó, não tinha muito espaço. Ele ainda existe até os dias de hoje, tá? Vou botar foto aqui para vocês verem, né? E aí, então, o que aconteceu, gente? Assim, ó, em 1969, tá? Mais especificamente no dia 28 de junho, que vai ser semana que vem, né? Certinho, tá? O que aconteceu, gente? Assim, ó, a polícia novamente deu mais uma batida no bar, né? Eles tentaram ir lá, fazer o de sempre, né, gente? Prender LGBTs, bater, humilhar, né, tudo mais, né? Inclusive tinha uma lei nos Estados Unidos, né, onde tu deveria ter, tu não poderia usar roupas do outro gênero. Um homem não poderia usar roupas atribuídas a mulheres e uma mulher não poderia usar roupas atribuídas a um homem. Tanto que tinha que ter no mínimo 3 peças do teu gênero, sabe? Então era complicado. As drags, as travestis, as transexuais, elas sempre eram as primeiras a serem presas, tudo mais, né? E nesse dia, sabe, o pessoal não baixou a cabeça. Mais especificamente, né, quem mais se revoltou contra a pressão da polícia era quem sempre era presos, né, que eram as travestis, as transexuais, as drags, né, elas que revidaram pela primeira vez. E nesse revidar, então, o que aconteceu, gente? Mais gente começou a participar, né, se fala muito, né, gente, assim, ó, que os policiais ficaram acuados dentro do bar, porque era muita gente e eles eram poucos, né, depois eles viram que mais, né, diz até que eles tiveram que tentar sair por uma portinha no banheiro que daria pro beco ali de trás, mas chamaram reforço e aí chegou. E nós temos 2 figuras centrais nessa história, tá? Que são duas mulheres trans, né, que é Marsha P. Johnson, né, e Silvia Rivera, ok? Essas 2 mulheres trans, quando elas chegaram na Revolução, elas foram as grandes vozes, as grandes que incomodaram, porque a revolta de Stonewall durou, né, aquela noite inteira. Vieram mais policiais fazendo reforço, né, e a galera começou a enfrentar os policiais. E essas vozes dessas 2 mulheres trans foram cruciais para essa luta, né? E aí, gente, vocês podem ver no Google, vocês vão ver mais imagens da polícia correndo, as pessoas sendo presas, as pessoas, né, né? E tentando prender LGBTs, mas não conseguindo, tudo mais, né? Eu só sei, gente, que quando tudo terminou, a galera ficou assim do tipo, nossa, nenhum LGBT tinha sido preso na noite. Então ali eles viram que se organizar, tu pode ter um grande resultado como movimento, não só individual. Então, gente, ali começaram os papos, né, da questão LGBT, como é que funcionava a organização. Eles começaram a se organizar em grupos, começaram a ter um movimento, ele nasce a partir dali. Não que não tivessem outros movimentos em outros lugares e tudo mais, né? Mas ali parece que foi uma gênese da coisa, sabe? E aí, então, o que acontece, gente? Assim, ó,
aquilo não podia passar em branco. Resultado, um mês depois, o que fizeram? A primeira parada LGBT da história. Que, gente, assim, ó, foram um pingo de pessoas, não é o que a gente vê hoje das paradas enormes que a gente via até ano passado, antes da pandemia e tudo mais, que estavam uma multidão, estavam milhões de pessoas. Não, era um grupinho de pessoas, devia ter o quê? Você pode ver na foto, no máximo 50 pessoas andando com cartazes com palavras de ordem. Então, gente, assim, ó, ali começa essa grande gênese, e essa semente começa a ser plantada, começa a crescer e começa a ser levada para outros lugares. Outras pessoas começam a ver, não é possível, a gente existe. Muitas pessoas começaram a ver que existem pessoas como eu, porque tinha muito disso. Muita gente simplesmente não acreditava que havia outras pessoas LGBTs no mundo, achava que não só eu que sou anormal, porque era o que se falava na época, né? Mas, né? E tem muita gente que ainda fala isso hoje. Então, gente, assim, ó, o mês do orgulho é pra gente lembrar dessa data, é pra gente lembrar dos movimentos, né, e a gente tentar sempre se organizar, buscar melhores condições, buscarem mais direitos, porque no Brasil, gente, vamos deixar bem claro uma coisa, gente, não há direitos LGBTs, porque o que a gente se tem hoje são decisões do Supremo Tribunal Federal, não há leis que nos protejam. Não há uma lei para a homofobia, há uma decisão do Supremo que equiparou a homofobia, LGBTfobia, ao crime de racismo. O casamento entre pessoas LGBTs e tudo mais, né? Isso é uma decisão que o Supremo nos deu. Então não há leis que nos assegurem esses direitos. Esses direitos podem desaparecer, depende de quem estiver no governo. E olha o governo que nós estamos aqui agora, né? Se não fosse talvez até essa pandemia que tá aí, né, mas, né, nossos direitos já teriam sido atacados de novo. Então, gente, assim, ó, vamos lá, gente, assim, ó, esse é o mês do orgulho, é pra gente pensar sobre essas questões, é pra gente olhar pro lado, olhar pro coleguinha que tá precisando de um ombro amigo, pra gente repensar nossas posições, nossa maneira como a gente fala com os outros, a gente pensar sobre o nosso preconceito e tentar buscar alguma coisa, uma realidade um pouco melhor. Ok? E se você é aluno, mas estiver vendo esse vídeo, tudo mais, né? Você é LGBT e sua família não se aceita e agora você está tendo que estar com eles durante a pandemia, vamos lá, gente. Calma, respira. Tudo isso vai passar, tá? Pode demorar mais um pouco, mas vai passar, tá? E se agora tua família não te aceita, tá? Tu tem que lembrar que a gente também tem o poder de escolher a nossa família. Pode buscar pessoas que te aceitem, ok? Existe um arco-íris inteiro dentro desse movimento que podem te aceitar como tu é, ok? Então se segura, seja forte, tá? Não se esquece, qualquer coisa, só tá aqui, tá bom então? Então fica para próximo, mas o de sempre, gente. Esse também vídeo é para todos os meus alunos, tudo mais, né? Vão deixando no meu nome, turma e colégio aqui para ver que vocês estão assistindo, tá bom? Ok? Até!